sequência aos nossos estudos, hoje o tema vai ser decomposição em fatores primos. Nós vimos na aula anterior sobre os fatores primos, tá? Quem não se lembra, então assiste novamente a aula, tá? Porque agora nós vamos utilizá-los para abrir um número, para conhecer os seus fatores, todos os fatores que formam aquele determinado número. Mas esses fatores são os primos, os números primos, porque se o número é composto, ele pode ser aberto um pouco mais. Então a gente vai, como se a gente fosse desmanchar esse número para observar os fatores que ele tem. Quando a gente falar a palavra fatores, nós estamos nos referindo à multiplicação, tá? E multiplicação e divisão são operações que sempre estão juntas, tá? Então, nós vamos olhar o seguinte. Vamos pegar o número 12. O número 12, ele é primo? Não, ele não é primo, porque a gente está vendo que ele é par. Aliás, o 12, ele dá para dividir por 3, por 4, por 6, né? Então, ele é um número composto. Os números compostos nós podemos decompor em fatores primos da seguinte maneira. Vamos pegar o 12 e passar um traço assim, ó. Tá? E agora nós vamos fazendo divisão. Então aqui, olha, nós vamos pensar na divisão. O primeiro número primo é o 2, não é? Então vamos verificar se o 12 é divisível por 2. Sim, ele é, porque é par. Então nós começamos a divisão aqui por 2. Eu vou fazendo também a divisão do lado aqui, para vocês irem acompanhando. Então, o 12 dividido por 2, ele vai dar 6, deu exato. Esse resultado da divisão, ele vem aqui embaixo do 12, porque nós vamos iniciar uma nova divisão. Então, já terminamos essa, ó, essa deu exato. Agora, a gente tem o 6, tá? O 6 ainda dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par. Certo? Então, olha, o 6, agora, ele dividido por 2, ó, 6 dividido por 2 é 3, né? Então, aqui deu exata também. Esse 3, ele vai aqui embaixo do 6, porque agora a gente vai ver qual é a outra divisão que dá para fazer. O 3, ele dá para dividir por 2? Não. Então, agora, acabou a divisão por 2. E o 3, ele vai dar para dividir por qual número? Por ele mesmo. Então, agora aqui, nós vamos colocar o 3. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, tá? Acabou. Então, ó, o próximo número aqui seria 1, né? Para vir aqui embaixo aqui. Quando chega aqui no 1, significa que não dá mais pra gente decompor esse número em fatores. Até porque aqui nós estamos utilizando os números primos. O próprio 1... O 1 ele só dá para dividir por 1 mesmo, e continua sendo 1, né? Então aqui significa que nós já terminamos o nosso processo de decomposição, tá? Isso aqui agora, ó, 2, 2 e 3 são fatores que formam o número 12. Veja bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a multiplicação de todos esses números primos que ficaram do lado de cá, ele tem que ser exatamente o número que a gente está decompondo. Porque a pergunta, qual é a decomposição do 12? Então, é 2 vezes 2 vezes 3. Então, aqui a gente faz multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso tem que coincidir com aquele número que a gente está decompondo. Nós também estudamos potência, certo? E a potência, ela é a multiplicação de números iguais, né? De bases iguais. Na decomposição do número, nós também podemos representar a decomposição na forma de potência quando nós temos números repetidos. Veja bem, aqui o 2 e o 2 não se repetiu. Então, ao invés de eu escrever duas vezes assim, ó, dizer que o 12 ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a decomposição do 12. 2 vezes 2 vezes 3.
Ao invés de escrever 2 vezes o número 2, eu posso utilizar na forma de potência. Dizer que o 12, ele tem a seguinte decomposição, ó. Esse 2 aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado não é 4? É, né? Vezes o 3, 12. Então, quando pedir para representar a decomposição, os fatores que ficaram iguais, eles podem ser colocados na forma de potência. Vamos pegar um outro número que repete mais ainda os fatores. Por exemplo, vamos pegar o 48, tá? Vamos decompor o 48. Então, vocês lembram que vamos passar esse traço. Do lado de cá, vai ficando os números primos, certo? Começamos olhando pelo 2 e só paramos de dividir por 2 quando não der mais, tá? E aqui nós vamos colocando os resultados que a gente vai obtendo das divisões, né, que a gente chama de quociente, né? E quando nós tivermos todos os números primos aqui, quando nós multiplicarmos, nós temos que conferir que realmente deu 48. Então, vamos começar. Vamos pensar assim. O primeiro número primo que é par é o 2. O 48 dá para dividir por 2? Sim. Então, vamos começar por ele. 48 dividido por 2, divisão por 2, nós obtemos a metade, tá? Então, aqui vai dar 24, certo? Então, terminei essa divisão, agora eu estou no número 24. Então, aqui eu vou colocar 24. Ó, 48 dividido por 2, teve resultado 24. O 24, ele é par, dá para dividir por 2 de novo. 24 dividido por 2 é 12, que é a metade do 24. O 12 ainda é par, então ainda dá para dividir por 2, que vai dar 6. O 6 ainda é par, também dá para dividir por 2, que é 3. Agora o 3 não é mais divisível por 2. E como o próprio 3 é primo, e nessa divisão a gente não usa a divisão por 1, porque a divisão por 1 não altera, né, o resultado, né? Não altera o valor do dividendo. E também o número 1 não é primo. Aqui é a decomposição por números primos. Então, agora aqui vai o próprio 3. 3 dividido por 3 é 1. A decomposição termina quando chega no 1, tá bom? Agora aqui, então, qual é a decomposição do 48? Ela é, ó, o 48 é igual a 2... Eu vou usar pontinho, tá? Nós podemos usar na multiplicação o pontinho ou o x. Eu vou usar o pontinho. 2, 1, 2, 3, 4. Vezes 2, vezes 2, vezes 3. Vamos conferir se deu 48? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 é 48. Então, deu 7, tá? Agora, na matemática, nós procuramos sempre colocar as coisas de uma forma mais simplificada. Então, olha só, todos esses fatores 2 aqui, eles podem ser escritos na forma simplificada, representada pela potência. Então, eu posso dizer que a decomposição do 48 é igual a 2... Quantos fatores 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4... vezes 3. Então, olha só, é importante essa simplificação, porque às vezes eu posso ter muitos fatores nessa decomposição. Então, na hora de escrever, ó, ao invés de eu escrever assim, eu já posso olhar aqui, ó, aqui eu tenho 4 fatores 2. Então, é 2 elevado a 4 vezes aquele 3. Se eu fizer essa continha, vai dar exatamente o 48, tá? Vamos agora para mais um exemplo. Vamos pegar o 39. 39. Aqui nós fazemos a divisão pelos primos. Primeiro número primo é o 2.
O 39 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Então, o 2 já não deu. Vou para o próximo primo. 39 dá para dividir por 3? Vamos ver. Lembra da regrinha? 3 mais 9 é 12. O 12 é múltiplo do 3. Então, sim, ele dá para dividir por 3. 39 dividido por 3, ó, aqui vai dar 1. Vou abaixar o 9, aqui vai dar 3 e acabou. Deu 13. Esse 13, que é o resultado dessa primeira divisão, é o número que vai gerar a próxima divisão. Então, esse 13 nós colocamos aqui embaixo, ó, porque agora começa uma outra divisão. O 13, dá para eu continuar pela divisão por 3? Ó, se eu lembrar da tabuada, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, já vai para o 15. Então, quer dizer que eu não tenho um número que multiplicado por 3 vai dar 13. Não tenho. E se lembrar, olhar lá na tabelinha, é sempre importante vocês terem a tabelinha, o crivo de Eratóstenes, próximo de vocês, tá? Porque a gente vai precisar principalmente desses primeiros números primos. Vocês vão verificar que o 13 é primo. Se ele é primo, ele não dá para dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Ele vai dar para dividir por ele mesmo, tá? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Como o 1 não é primo, então a gente não utiliza o 1 aqui, aqui vai ter que ser o próprio 13, tá? Aí, olha, 13 dividido por 13, todo número dividido por ele mesmo dá como resultado 1. Então, veja bem, chegou no 1 aqui, acabou a decomposição. Então, quer dizer que o 39, qual é a decomposição do 39? É 3 vezes 13. Então, se fizer a continha 3 vezes 13, vai dar exatamente o 39. E observa que aqui não se repetiu fatores primos, então também não tem como a gente colocar naquela forma simplificada utilizando potência. Então, a potência a gente utiliza quando temos fatores iguais, que daí a gente junta ali na forma de potência para ficar simplificado, tá? Nós podemos fazer a decomposição de números grandes também. Não vou fazer um exemplo muito grande aqui agora, mas vamos pegar mais ou menos aqui, o 120, tá? Qual é a decomposição do 120? O 120 pode dar aquela vantagem assim, vamos dividir por 10? Não pode. O 10, ele não é primo, ele é um número composto. Se ele é composto, o próprio 10 já pode ser decomposto também. Então, aqui tem que lembrar que aqui são somente números primos, tá? Então, não pode pelo 10. Vamos começar olhando pelo primeiro número primo. 120 é divisível por 2? Sim, tá? Agora eu vou usar uma cor só que vocês já acho que estão pegando o jeito. 120 eu vou dividir por 2. Façam a continha. 120 dividido por 2 dá como resultado 60. Então, é esse 60 que a gente vai fazer a próxima divisão. O 60 ainda dá para continuar dividindo por 2? Dá. 60 dividido por 2 é 30. Então, o 30 é o número que vai para a próxima divisão. Ainda dá por 2. 30 por 2 é 15. Olha, agora o 15 já não é mais número par, ele não se encaixa na regra da divisibilidade por 2. O próximo número primo é o 3. O 15 é divisível por 3? Sim. 5 vezes 3, 15. Então, quer dizer que o 15 dividido por 3 vai dar 5. Esse 5 que vem aqui embaixo, porque é a partir dele que vamos para a próxima divisão. O 5, olha lá na tabelinha que o próprio 5 é primo. Então, se ele é primo, ele só vai dar a divisão, nesse caso aqui, por ele mesmo, tá? 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1 aqui, acabou. Então, nós temos aqui que a decomposição do 120 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Observa aqui, ó, é importante conferir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Aí o 24
nós temos que multiplicar pelo 5 e vamos observar que confirma o 120, tá? Como a gente já viu que quando se repete o mesmo fator, podemos colocar na forma de potência, então aqui podemos pôr assim, olha, 2 elevado a 3 vezes 3 vezes o 5. Então, são esses números primos que representam a decomposição do número 120, tá? Lembrando que 2 elevado a 3 é 8, daí o 8 vezes 3 é 24, 24 vezes 5 é 120, tá? Então, hoje, essa foi a nossa aula. Aprender a fazer a decomposição de um número em fatores primos, tá? É importante vocês assistirem a aula novamente, tentar fazer essas atividades, pesquisar por outras atividades relacionadas a esse conteúdo, tá? E até a próxima aula, então um abraço para todos vocês.